Muito obrigado por estarem aqui, não é? Muito obrigado, querida Monique, que sempre nos recebe muito bem. É uma alegria imensa, mais uma vez, participar de um evento aqui na Babilônia, especialmente um evento de celebração do mês da consciência negra, né? Eu tenho a alegria de agradecer a todo mundo que está aqui, né? Vocês, claro, e especialmente nossa bolsista Ana Clara, né? Bolsista de extensão da UERJ, aluna da UERJ, tão dedicada ao projeto, né? Agradecer a outra Ana Clara, né? Que é funcionária aqui da biblioteca, faz um trabalho belíssimo, né? Ao Samuel e a Silvia, egressos da UERJ, que abraçaram essa biblioteca, criaram esse projeto, né, e se dedicam a esse projeto com tanto afinco, né? Brinquei com a Monique que se eu pudesse eu transferiria as minhas aulas todas para cá. Eu acho né? legal. A gente está pensando sobre isso, né? Porque é uma formação incrível, absurda. Quem é aluno da UERJ que está aqui presente, né, os alunos, as alunas, sempre aprendem muito, não é? Um processo de crescimento, não é? Também de fortalecimento das pernas, subindo as escadas, né? Claro. Enfim. E nem eu costumo com isso. Exato. Não, mas é ótimo, né? A gente volta mais forte, mais revigorado, né? Isso é muito bom. Tá? Gente, eu sou o Felipe e eu quero apresentar os meus colegas aqui de banca, né? Esse papel é um pouco mais formal de falar sobre algumas palavras sobre essas pessoas. É claro que é muito pouco diante da importância deles. É uma honra apresentar os colegas aqui, começando pelo professor Rolf Malungo Silva. Não, Silva é outro, eu sou Souza. Souza, perdão, que é professor da Universidade Federal Fluminense. Ele possui graduação em Ciências Sociais pela nossa UERJ. Sou evadido da UERJ. Muito bom. Mestrado em Ciências Sociais também pela UERJ. E doutorado, aí sim, ele vai lá para a UF, né? E fiquei. E ficou, não voltou mais. E lá ele fez também seu pós-doutorado, tá? Ele é professor da UF, não é? Foi Expert Consultant na Syracuse University, foi assessor da Assessoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, a FIDE-UF, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas, Saberes, Conflitos e Territórios, NECTER, coordenador de disciplina do curso de Tecnólogo em Segurança Pública da UF, vinculado à Fundação Centro de Ciência e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, desde 2015. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: antropologia, etnografia, gênero, masculinidade, sociabilidade, antropologia urbana, direito à cidade e direito à moradia, relações de gênero, raça e etnia. Então, olha só. Caramba, faço O homem Esse é o homem é bamba. Esse sou eu? Exatamente, é bamba, Uma né? pessoa impressionante. E, academicamente, faço questão. E militante do movimento negro. E militante do movimento negro. Botando Muito bem. também. O time a gente ainda não sabe, né, qual é o time. O mais querido, pô. Então tá revelado. Então, enfim. Tá, então o flamenguista aqui super feliz com a Copa do Brasil, né? Enfim. Ao seu lado temos o professor Matthew Joseph Pathway, que é um renomado pesquisador especializado em literatura afro-cubana, espiritualidade afro-caribenha, na literatura e narrativas e poesias coloniais. Doutor em estudos culturais hispânicos pela Michigan State University, sua pesquisa explora as identidades dos descendentes africanos na literatura cubana do século XIX. O professor Pathway é autor do aclamado livro Cuban Literature in the Age of Black Insurrection, Manzano, Plácido and Afro-Latino Religion, que alcançou o status de best-seller em crítica literária caribenha e latino-americana. Suas contribuições acadêmicas incluem publicações em periódicos revisados especializados, palestras principais e conferências em instituições ao redor do mundo. Seu trabalho futuro continua a focar em questões de raça, gênero e masculinidade afro-latino-americana.
como professor associado da University of South Alabama, Petway leciona e desenvolve suas pesquisas sobre narrativas afro-latinas e suas implicações culturais. Ele é professor visitante na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando como pesquisador com bolsa Fulbright na UERJ, né? Então somos colegas na UERJ, tenho a honra de trabalhar com o professor Matt lá. E é uma informação tão importante quanto, né? O nome do seu bairro e do seu time é um só, Botafogo, né? E aí o Hélio também, né, ao assistir esse vídeo, vai ficar muito feliz, né? Patrono dessa biblioteca, né? Vocês podem ver que é o único que tem a única xícara que tem aqui, né, o escudo de algum time, está ali, né, em destaque. Eu não vou falar o time do Matthew Petway, a palavra é sua. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui no Brasil. Eu realmente cheguei aqui no Brasil em julho e eu acho que quando eu cheguei ainda estava lidando muito para melhorar meu português. Então, como ele falou, eu sou professor de espanhol, originalmente da cidade de Detroit. A questão do futebol e me falaram que Botafogo era meu time. Se enganaram. Enganaram. Mas tá bom, eu não tenho problema, porque tá bom, moro lá. Então, quero começar, porque não tenho muito tempo realmente. Vou tentar, se você puder. Não. Para começar, pode mais? Mais? Ok, tá bom. Para começar, eu acho que a primeira vez que quero fazer é pedir o que eu acho muito importante que a gente repense a questão de gênero. E para repensar a questão de gênero, a gente precisa começar com o Holocausto africano. O que se chama muitas vezes o tráfico de escravizados. A gente sabe que aqui no Brasil que foram quase 5 milhões de africanos que foram trazidos ao Brasil contra a sua vontade. E a gente sabe também que não só Salvador, mas Rio de Janeiro também foram entre as cidades mais importantes. Mas eu acho que a coisa que é muito fácil talvez esquecer ou não saber é o fato de que entre esses homens, a maior parte desses quase 5 milhões de pessoas era composta por homens em idade produtiva. A gente está falando entre 15 e 40 anos. Entre 15 e 40 anos. Eu já não estou nesta idade, não? Eu sou produtivo, mas eu não estou nesta idade. Quero que vocês imaginem, né? O que faz um homem entre 15 e 40 anos? Esses são os homens de todas as regiões da África que foram trazidos aqui. E foram a maioria dos cativos africanos. Então, a pergunta realmente que eu sempre faço para todo mundo quando falo disso, é possível, talvez, reconhecer a vulnerabilidade feminina, que é um fato, né? E a vulnerabilidade masculina ao mesmo tempo? Ou só falar de um deles? Mais? Vamos passar a próxima. Muito bom. Muito obrigado. O homem negro na colônia brasileira e também durante o Império estava entre a espada e a parede. O estereótipo do homem negro como estuprador era produto de uma sociedade racista, supremacia. Mas acusar o homem subordinado como ameaça sexual era muito mais que um estereótipo, um mito inventado, né? Escondia o fato de que na época escravista o homem negro era sistematicamente estrupado pelas mãos do senhor do engenho. Então, quando a gente pensa nos estereótipos hoje, eu também quero convidar a que nós perguntamos por que era necessário, ou por que se achava necessário esse tipo de estereótipo como a ameaça sexual. Era necessário, segundo
essa ideia, essa filosofia ruim, porque servia para esconder a realidade de que nesse sistema eram os mesmos brancos, tanto homens como mulheres, que eram os estupradores principais. É muito fácil pensar a mulher como vítima disso, mas difícil demais pensar o homem. Como pode ser o homem estrupado, não? Como pode ser o homem estrupado? Então, vamos falar disso mesmo hoje. Ok? Às vezes, se você quer entender algo sobre sua família, é melhor falar com uma pessoa que não seja parte da mesma. São os estrangeiros que observam coisas que os mesmos norte-americanos não veem, que não entendem, que os mesmos brasileiros não entendem. Isso de beleza, tudo isso significa algo diferente para estrangeiro, que significa para o mesmo brasileiro. O que eu quero fazer, então, para falar dessa violência sexual, é falar dos comentários de um inglês que chegou aqui ao Brasil ao princípio do século XIX. Vamos ver o que Henry Koster falou quando ele descreveu. Henry Koster descreveu uma sociedade no qual a mulher não era a única vítima do abuso sexual. O livro dele, Travels in Brazil, foi traduzido a português. Mas Castro pintou uma sociedade que não respeitava diferenças de gênero entre negros escravizados. Os senhores de engenho cometiam violência sistemática contra os jovens, logo antes de eles tornarem homens. Esta parte é muito importante. Castro explicou o seguinte sobre as casas grandes. Dão-lhe um escravo do seu sexo e idade, pouco mais ou menos por camarada, o amigão, não? O antes para seus brinquedos. Crescem juntos e o escravo torna-se um objeto sobre o qual o menino exerce os seus caprichos. Emprega-no e tudo, e além disso incorre sempre em censura e em punição. Então, a prática aqui no Brasil, durante a época escravocrata, era que os mesmos meninos negros que estavam basicamente à véspera da masculinidade, à véspera de ficarem homens, foram entregados aos amigos da juventude, né? E esses mesmos meninos brancos aprenderam como bater neles, insultar eles e logo estuprar eles. Então, a palavra capricho funciona como um eufemismo dessa violência. Então, a gente pode usar uma fonte escrita por uma pessoa fora do Brasil para entender melhor a violência sexual aqui no Brasil. Mas eu acho que para entender um pouquinho mais que poderia fazer essa violência, uma pessoa que está na idade produtiva, entre 15 e 40 anos, vamos ver um caso só desta violência. Quero falar de um homem realmente que, de muitas maneiras, me impressionou. O nome dele era Joaquim Antônio. E ele viveu no século XVIII. No século XVIII. Podemos passar a próxima, por favor? Obrigado. Eu tenho aqui uma fotografia de um africano. Vamos passar a próxima. Obrigado. Uma fotografia de um africano e de uma pessoa escravizada, não é Joaquim Antônio. A gente não tem, lamentavelmente, infelizmente, o nome desse homem, não. Mas eu gosto dessa fotografia, porque eu acho que tem realmente, acho que a palavra seria semblante nobre, não? Em 1761, Joaquim Antônio, preto de nação Angola, fugiu do escravocrata, não fugiu do escravocrata Francisco Serrão de Castro, mas falou do escravocrata Francisco Serrão de Castro, quem, cito, pretendeu com toda a força introduzir-lhe
o seu membro viril dentro do vaso prepústero, o ânus. Mesmo sendo escravizado, o amor próprio de Joaquim era imbalável. Joaquim se sacudiu como pôde, sem que pudesse o Gito consumar o seu depravado apetite, senão fora do Gito vaso, enchendo-lhe as pernas do sêmen que derramou. Então, desculpe que eu sou da Inquisição Portuguesa. É realmente um português antigo. Mas, basicamente, o que contou 6 anos depois, Joaquim Antônio, frente ao tribunal da Inquisição, era o fato do que o mesmo escravocrata, Francisco Serrão de Castro, tentou penetrar ele. E ele falou do fato de que a porta estava fechada e trancada e que não podia sair. E que tentou resistir. A resistência foi suficiente para não ficar penetrado. Vamos passar à próxima. Mas o interessante, Joaquim Antônio fez mais que isso. Resistiu no momento, não. Para proteger o conceito que ele tinha de seu próprio eu. Não pôde fugir, porque a porta estava trancada, mas não consentiu ao ato de estupro. Prestou atenção quando os outros confidenciaram segredos a ele. E ele mesmo apelou à doutrina cristã em defesa de seu caráter. Em defesa de seu caráter. Uma das coisas que me chama muita atenção, quando a gente fala dos homens negros, quase sempre a gente fala, o homem negro não quer falar do problema dele com os outros homens, que vai ficar com boca calada, que vai ficar com medo de falar, com vergonha, que a masculinidade é exagerada dele. Mas muito interessante para mim, estudando vários processos contra os donos dos engenhos, que em todos os casos que eu tenho visto até agora, o homem fala. Ele fala da violência cometida contra ele. Não só com o tribunal, mas os homens estavam falando entre eles mesmos. Joaquim Antônio, sendo um deles que sobreviveu a esta violência, ele decidiu, como homem africano, que ia falar. Vou compartilhar um pouquinho mais as consequências desta violência. Obrigado. Morreram 5 homens africanos por ser violentados por Francisco Serrão de Castro. Francisco Serrão de Castro estrupou homens solteiros e homens casados. Não importava. Em algum destes casos, até os mesmos homens portugueses, os mesmos capitães, né? Compravam homens realmente para fazer isso. Né? Porque tem vários casos, isso não é o único caso, tem vários. O que quero fazer, e que quero, acho que chama em português, chamar os nomes desses homens, para lembrar deles. João Gomes, Domingos Beicino, Afonso, Manuel Fagundo e Pedro. Porque logo depois dos ditos actos e das ditas intiações, adoeceram até que acabaram as vidas. Então, isso é um dos casos mais dolorosos, mais difíceis, porque a gente vê que morreu gente, né? Morreram pessoas como resultado do crime. Mas quando o mesmo homem africano chegava lá frente ao tribunal da Inquisição Portuguesa, a expectativa era que tinha que confessar o estupro. Essa mesma violência. Pensa nisso. Confessar seu próprio estupro. Então, uma coisa que a gente está vendo, né, que tiveram vários atos de resistência. Mas, para mim, a coisa mais impressionante é o que fez, como contestou a Joaquim Antônio em 1776.
67, quando o Santo Ofício da Inquisição questionou João Antônio Preto de Nação Angola porque não tinha denunciado mais cedo. Ele respondeu desse jeito, abre aspas, disse que por saber que há pouco tempo que podia dar esta denunciação a Santo Ofício e por não ter, depois que eu soube, a liberdade necessária para o ver fazer, e só o pode fazer agora com o pretexto de vir com outros vender lenha a esta cidade para que se utilizar. Então, Joaquim Antônio inventou uma história, né? Ele foi lá à cidade para protestar, para denunciar Francisco Serrão de Castro, dizendo que não, só vou vender lenha. E ele, sendo um dos poucos sobreviventes dessa violência, ele mesmo denunciou a Francisco Serrão de Castro. A gente não sabe o que aconteceu com Francisco Serrão de Castro. Muitas vezes os mesmos donos foram perdoados, tinham que confessar e já. Algumas vezes foram também castigados ou punidos. Mas a gente não sabe, porque esta parte do processo não existe, só a confissão, só a denunciação a gente tem. Mas queria compartilhar isso com vocês para pedir que a gente comece um processo muito longo, muito difícil, de tentar entender que a vulnerabilidade do homem escravizado aqui no Brasil, que era a grande maioria dos escravizados, segundo o que fala um dos mesmos estudiosos, que no Brasil, o homem escravizado estava tão vulnerável à violência sexual que a mulher escravizada. É muito difícil imaginar isso. É muito difícil. Mas os senhores engenhos tinham várias maneiras de controlar essas pessoas. E às vezes era violência, às vezes era negar-lhes comida, não dar comida, era também dar pancadas. O que eu acho interessante é o fato que tinha toda uma prática organizada. Pouco antes do menino tornar homem, bater nele, insultar ele e ter um mesmo amigo da infância de cometer a violência. Por que ter um amigo da infância para cometer essa violência? Isso também é uma foda, desculpe, mas é uma foda mesmo, né? Com a mente desta criatura, desse homem. É dizer, basicamente, vamos ceifar as possibilidades de um florescimento de masculinidade. Você vai ser um menino para sempre. Então, esses eram os homens que depois da escravidão procuravam casais. Imagina a trauma. Agora, como vai ser um homem nessa situação, né? Se for negada a oportunidade de um desenvolvimento saudável? Tem espaço, eu acho, existe espaço no mundo dos estudos de gênero para pensar essa vulnerabilidade das mulheres e a vulnerabilidade dos homens escravizados ao mesmo tempo. Mas agora a gente não está fazendo isso. O que eu espero que essa nem palestra, mas essa mesa redonda seja útil, não? No processo de eventualmente mudar isso nos estudos de gênero aqui no Brasil. E espero também no país da minha origem, Estados Unidos. Obrigado. Muito obrigado, professor Matthew, por sua fala. Muito sucinta, né? Em 15 minutos trouxe, né, questões tão profundas, tão sérias para serem debatidas aqui. Eu passo agora a palavra